Olá, nós estamos voltando aqui a nossa. Adicionar o convidado. Estamos voltando aqui a nossa transmissão. Tivemos um probleminha técnico aí, graças à internet, que é assim que acontece, não é mesmo? Tivemos um pequeno problema técnico aí com relação à internet, né? Estamos recomeçando aqui a nossa conversa, esperando aí o professor Pablo, então, retomar aí a nossa atividade, né? Vamos ver aí se o professor Pablo consegue voltar. O pessoal entrando novamente, o Vandré, Tânia, agradecer aí a participação das pessoas. Vamos lá, esperando aí as pessoas entrarem. O professor Pablo voltou conosco. Vamos lá, recomeçando nossa atividade. Colocando agora então o professor Pablo para conversar conosco finalmente. Vamos ver aí, colocar o professor Pablo conosco. Opa, voltamos? Voltamos, acho que sim. Vamos lá. Voltamos. Deu um probleminha aí, né, professor? Caiu todo mundo, ou caiu fui eu, ou foi você, não sei mais. Rapaz, para mim ficou parado você aí. Depois não sei se foi eu, se você foi você, não entendi. Mas eu acho que eu tava. Não sei se tu tava vendo também, mas eu tava vendo aqui a notificação do pessoal aqui entrando. Eu Sim, não tá sei. todo mundo entrando aqui. Bom, também, mas É, acabei encerrando aí, vamos ver se a internet nos permite conversar, né? Então, sem mais delongas, professor, né? Hoje a gente vai entrar no assunto específico que é a sua atuação aqui dentro do IFSC, né? Que é um dos privilégios que nós temos de ter a sua atuação aqui dentro do IFSC. Você que é professor de engenharia aí há 7 anos, né? E hoje está aí atuando dentro do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal aqui em Jaraguá, no campus do RAL. Professor, e a gente vai falar sobre pesquisa e inovação aplicadas em engenharia, porque é justamente isso que você faz com os seus estudantes desde a primeira fase. Eu acho que isso é uma das questões mais importantes aí que vale destacar para quem está nos acompanhando, que é uma metodologia diferenciada que permite que os estudantes, desde o início, né, possam colocar a mão na massa, vamos dizer assim, e por meio da pesquisa e da aplicação da inovação, né, ter aí resultados que já são um diferencial na sua formação. Então eu lhe pergunto como é que você tem feito isso aqui nos nossos cursos, em especial na engenharia elétrica, aqui no IFSC em Jaraguá do Sul. Bom, Daniel, assim, eu tenho até antes de mais nada, às vezes até antes de eu realmente ler na literatura, eu tenho realmente me fascinado com o poder e eficiência, né, das metodologias ativas de ensino, né? E a gente tem, e eu tenho já há muitos anos, né, tentado implementar isso em todas as minhas unidades curriculares, né? Algum tipo de método desse tipo, para o benefício dos estudantes, né? Porque a gente tem aulas mais efetivas, né? Aulas até presenciais ou online, né? Uma das mudanças dessa vida é perguntar primeiro se está todo mundo me ouvindo, né, bicho? Inclusive aqui, né? Já virou meme isso aí. Mas, então, para começar, essas metodologias não são algo novo, né? A gente já tem isso, vários estudiosos mensurando, tentando experimentar, né? E, inclusive, já é algo que espero que adentre, né, os outros níveis de ensino, está mais forte no ensino superior, mas a gente já vê experiências aparecendo aí, tanto na rede particular quanto pública em ensino médio fundamental, sobre metodologias ativas de ensino,
e a nossa esperança é que isso se difunda mais e mais para que também a gente receba, né, esses estudantes no ensino superior já preparados também para essas metodologias, em que eles são os protagonistas, né? E uma coisa interessante também, né, essas metodologias não são algo novo, tanto que também, assim, já é bastante corriqueiro a gente vê, né, inclusive na rede privada, também no ensino superior, utilizando, assim, né, também dessas metodologias e até colocando como um chamativo, né, um diferencial deles, né, Uhum. em relação a dizer, olha, nós trabalhamos aqui com educação por projetos, metodologias ativas e tudo mais. Então, a oportunidade que a gente teve, né, é ímpar ali. A diferença, você falou que o projeto integrador 1 é na primeira fase, né, e ele tem um tema chamado iniciação científica, o que é muito interessante, né, inclusive para o projeto integrador, ele é, para quem não conhece, uma ideia que a gente teve de, claro, né, usar um conceito que hoje a gente fala maker, né, mas na minha época, que estava no ensino médio, era robista o nome isso. A gente comprava revistas de eletrônica e sem saber nada daquele troço lá, fazia um passo a passo e o projetinho lá saía funcionando. Às vezes não, Às vezes mas não. então, mas a diversão era mexer na coisa, né? Ali. Então, a gente tinha já essa experiência de que a gente podia construir algo que funcionasse eletrônico, com um passo a passo, com tutoriais, né? Então, mas aí a iniciação científica, como era o nosso tema, não podia ficar só assim, né? Num Uhum. tutorial, numa experiência maker, que é bem estimulante, né? Mas tem o desafio também, né? O desafio é, através do método científico, né? De muita pesquisa, de muita leitura, o estudante exercitar, né? O planejamento de um projeto, utilizando aquele circuitinho, aquele projeto eletrônico que a gente vai dar para ele, né, de forma de tutorial, mas ele tem o desafio aí de criar um produto, né, estabelecendo pesquisa em mercados, pesquisa em base bibliográfica, e coletar dados sobre essa ideia, né, sobre essa aplicação que ele deseja fazer, né, ou a equipe, né, deseja fazer, Uhum. né. E no E final o de que que eles tudo, fazem, assim? O que que tem que gera, fazer às vezes? uma síntese no final que vai para uma banca, a gente avalia, então uma festa, assim, digamos, no final do semestre. Já tem uma aprovação, né? E o que que eles fazem? Quais são assim, que tipo de produtos que uma equipe na primeira fase de engenharia, né, no caso engenharia elétrica, já consegue fazer usando esse tipo de metodologia? Eu acho que hoje em dia o faça você mesmo também empodera bastante nesse sentido. A gente tem algumas ideias bem interessantes. O projeto que a gente entrega para eles, o circuito, é um circuito dimmer, e ele basicamente a função dele é você fazer um ajuste numa luminosidade de uma lâmpada ou na temperatura de um chuveiro, por exemplo, que isso está bem, todo mundo, quase todo mundo tem em casa um chuveiro eletrônico hoje em dia, né? Em que a gente faz o ajuste lá por um, por um botãozinho, né, da temperatura. Então esse é o dimmer. E aí, com essa funcionalidade, o pessoal cria várias coisas, de luminárias para nichos de mercado específicos, né, como infantil ou do tipo para pessoas que gostam de quadrinhos, heróis, vários nichos, né? E aí é legal, porque aí, ok, luminária é um negócio que todo mundo já conhece, né? Então, agora, qual que é o diferencial? O que que eu vou fazer um produto que vai ser direcionado a o nicho infantil ou é, geek, enfim, aparece de tudo, né? Uhum. Tem o pessoal que vai para a tecnologia agrária,
Então a gente já teve alguns controles de temperatura de estufa, já tivemos o ajuste de temperatura de estufa, tivemos o ajuste de temperatura de chocadeiras, tivemos o ajuste de velocidade aí de carrinhos de corrida. Olha só. O pessoal é bem livre, assim, para fazer um tema que tem afinidade. A ideia é. E um dos que mais foram diferenciados, assim, com um contexto muito forte, assim, foi uma mesa em que ela tinha o objetivo de vibrar, né? A mesa vibraria, mais ou menos, no ajuste ali do dimmer, e essa vibração serviria para dificultar um jogo de equilíbrio para a fisioterapia, pessoas que estavam em reabilitação, né? Então esse projeto também surgiu no projeto integrador, né? Uma aluna que estava lá falando com os fisioterapeutas e vendo a necessidade delas, então criou essa demanda, né? E a gente teve também uns progressos fora, né? Pós, né? Projeto integrador, que são os filhotes, né? Tipo, por exemplo, nos semestres anteriores, a gente teve uma turma que, depois do projeto, quis tocar um outro projeto particular, né, de interesse particular deles, e eu apadrinhei o projeto, e depois a gente conseguiu ainda participar do Prêmio IFSC de Ideias Inovadoras e conseguimos um recurso financeiro também. Então foi uma vitória muito grande aí, filhote do projeto integrador, porque esses alunos de segunda fase estavam disputando com alunos, deixaram para trás alunos de fases avançadas de outros cursos, né? Então acaba sendo um resultado, para quem é professor, entende que acaba sendo um resultado que apareceu logo e que gerou bons frutos do teu trabalho, né? Isso em educação nem sempre é evidente ver, né? E às Um vezes não é resultado evidente, e às rápido. vezes não é rápido, né? Não Mas é rápido, principalmente. e aí foi bem logo após o projeto Integrador 1, ou seja, logo após aquela ideia ser colocada ali em equipe, eles terem feito atividades logo no início, né? Um produto logo no início do curso, de repente já estavam ali competindo, que nem você falou, né, com ideias de estudantes que já estavam aí há 3, 4 anos nos seus cursos, né, e de igual para igual, às vezes até com alguns diferenciais, né? Eu acho que o pessoal... E ali no campus a gente teve, saindo do projeto integrador naquele ano, duas equipes. Uma se colocou bem, mas não conseguiu o recurso, e a nossa conseguiu o recurso, né? Eu só estou citando essas que saíram assim dos professores do projeto integrador, né? Mas tiveram outros trabalhos ali no campus que também disputaram, né? Mas para nós isso é fantástico. Então, dentro do ensino, né? Nós achamos que, até vou mostrar aqui rapidinho, gosto de ter umas coisas para mostrar, né? O ensino de engenharia tá vindo aí um documento, não, o documento já foi aprovado ano passado, né? Diretrizes curriculares nacionais novas, em que toda essa questão da prática da profissão, né, durante todo o percurso formativo do estudante, está muito bem definida aqui nesse documento, né? Tenho estudado bastante isso aqui. É interessante que isso, né, professor, mostra que aquela ideia de que o aluno só vai praticar a engenharia propriamente dita lá pelo terceiro ano do curso, isso não é necessariamente uma verdade, né? E vocês aí no campus do RAU já têm histórico suficiente para mostrar que não apenas eles praticam, como praticam com excelência e conquistam inclusive reconhecimentos fora, né? Seja um prêmio de ideias inovadoras, seja a identificação de um problema social e a partir disso
ser levado para dentro do IFSC, estudado e com a orientação de professor e da equipe, né, ser desenvolvido algo para atender esse problema, como é o caso de uma mesa para fisioterapia, né, com circuitos eletrônicos ali para controlar, né? Então, mostra que as áreas são muitas, né, as possibilidades são infinitas e é possível ser engenheiro não só esperando aquele curso chegar na parte prática. Existem caminhos para que, não sem deixar a parte teórica de lado, né, mas já adiantar algumas questões que até acredito, né, professor, que motivem os estudantes a permanecer no curso. Acredito que isso combata, inclusive, os índices de evasão, não é? A gente acredita que sim. Na verdade, isso teria que ser feito bem, um estudo bem detalhado. Mas a gente tem certas indicações de que isso é uma questão que possa acontecer, sim. Já é bem conhecido, assim, tem várias iniciativas já há muitos anos, né, para combater esse problema de evasão em cursos de engenharia, que são cursos que têm sua tradição em começar pesados aí em disciplinas de cálculo e física, né, principalmente, mas que às vezes, muitas vezes, né, essa é um dos fatores, né, tem outros que se juntam a essa, a essa sopa aí da evasão, né, desses Muitos motivos, ingredientes, né? né, é, e, e um deles também eu comentei no começo, né, que também, assim, as pessoas também às vezes não estão preparadas para o ensino superior dos ensinos anteriores, isso também é um dos motivos, né, estudados, né, na literatura. Uhum. E um deles também é essa questão, poxa, vou ficar 2 anos do curso lá botando no cálculo e na física, e às vezes essas disciplinas, dependendo de como elas são conduzidas, elas não têm muita conexão com o curso, tá? Então, isso acaba desmotivando um pouco, mas não quer dizer que, bom, não quer dizer que é um fator preponderante, mas é um dos fatores que a gente tenta atacar, dar aos estudantes no percurso formativo, né, experiências com engenharia. Por exemplo, uma das coisas que faz parte dessa história é que qualquer curso de engenharia hoje tem é a disciplina de introdução à engenharia na primeira fase. Por exemplo, isso foi uma iniciativa dentro dessa perspectiva da permanência e êxito, né, dos estudantes de engenharia. E agora a gente está trabalhando com o projeto integrador também. Claro, são ações que, no conjunto, contribuem para Muito bom. manter o estudante, né, até o final do curso. Claro, a gente sabe que a evasão é causada por inúmeros fatores, né, inclusive alguns alheios à vontade do próprio estudante. Bom, professor, e a questão que a gente sabe que você pratica bastante aí no campus, da pesquisa, né? Como que é a prática da pesquisa agora, né, entrando aí uma outra vertente que contribui aí para a prática e para a aproximação do estudante com a realidade, né, da profissão. De que maneira a pesquisa você tem trazido para perto dos estudantes e ela tem auxiliado aí na formação e na ampliação dos horizontes de formação dos estudantes dentro da engenharia elétrica? Bom, além da pesquisa como um princípio educativo, assim, né, dentro das unidades curriculares, né, de ensino, a gente tem também a pesquisa aplicada, né, que é feita aí fora, né, e com alguns alunos que são bolsistas ou voluntários, né, que num horário fora, né, do horário em que estão no curso, em aulas ou fazendo atividades de ensino, eles fazem essas atividades de pesquisa, né. Então a gente tem duas linhas, eu pessoalmente trabalho com duas linhas de pesquisa atualmente, né. Uma delas que é bastante, também traz bastante frutos aí para a gente, que é a linha de kits didáticos Aham. para ensino de engenharia. Então, é uma linha de pesquisa aplicada, mas ela está também relacionada ao ensino de engenharia, mas é uma linha de pesquisa aplicada, onde a gente tem feito kits didáticos aí para estudo
temas bem específicos da engenharia elétrica e eletrônica, né? Por Aham. exemplo, nossos kits atuais atualmente estão trabalhando em kits de compatibilidade eletromagnética, né? E esses a gente tem aí já patente reconhecida, temos alguns artigos aí que em grandes congressos, a gente já tem publicado aí internacional também, né, de nível internacional, e temos também estamos trabalhando aí na revisão de um artigo para uma revista também, e ainda temos material para publicar mais ainda, né, para os alunos Aham. escreverem mais. Professor, vou fazer um parênteses aí, porque eu acho que Claro. isso é uma coisa muito interessante que às vezes não fica evidente para quem às vezes quem nos ouve, né? Então, você trouxe a questão da patente. Como eu sei do caso, né? Eu vou fazer uma uma fala que é a seguinte: imagina você, a estudante, né? Entrar num curso, né? E ter a possibilidade de ao se envolver com um projeto de pesquisa, daqui a pouco ter seu nome envolvido num projeto de patente, né? E aí a patente a gente sabe que é uma inovação, uma invenção, é algo reconhecido formalmente, né? Fica gravado o seu nome, fica com proteção intelectual, e enfim, é uma questão muito legal, porque desde o início, dependendo da área que a pessoa se envolva, né, já pensou você estar envolvido numa patente que daqui a pouco vai estar rendendo, vamos pensar grande, né? Está rendendo aí, a indústria se utiliza dela, você está tendo aí até participação nessa produção industrial, né? Enfim, tudo graças a um esforço de pesquisa, né? Que às vezes é colocada como uma teoria, fazer alguma coisa é, mais longe, algo assim, não tão próximo da realidade, mas que você já falou, né? Existem aí já exemplos concretos aí no campus de patentes relacionadas a iniciativas de pesquisa locais, aqui em Jaraguá do Sul. Sim, já existem, sim. Além do nosso, tem um outro também, né? Uma outra que até já tem uma carta patente já, né? Avançou no processo, né? É, e o mais importante também é que é a oportunidade do currículo, né? Desse aluno se enriquecer também, né? Dentro desses projetos de pesquisa, além do conhecimento e das habilidades e competências que a gente quer no ensino, né? Desenvolver, inclusive com Uhum. essas atividades de metodologias ativas, que são fundamentais para o exercício da profissão no futuro, né? É, a pesquisa aplicada, e aí aplicada não é tão longe, né? Assim, não é aquela pesquisa do cientista, né? Sim. É uma pesquisa mais engenheirada, né? Que o pessoal costuma dizer essa palavra. Então, uma pesquisa que a gente chama mesmo de científica, aquela que traz novas teorias, né? Novos horizontes de modelos, né? Ela é feita basicamente mais pelos cientistas que observam a natureza e vão criando os modelos matemáticos e vão para cima, né, num nível de abstração mais alto, né, e vão criando especificidades e vão criando aí os conteúdos, né, que a gente vê nos livros depois. O engenheiro ele pega aí todo esse arcabouço e tenta voltar para a natureza para trazer a solução a algumas problemáticas, né? Então aí é a pesquisa aplicada, né? Por exemplo, esse kit didático, a gente tinha um problema de nível abstrato e aí a gente propôs uma solução física para isso, um produto que, 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 Uhum. que ajuda nessa solução, né? Outro caso que eu posso mostrar aqui da minha outra linha de pesquisa é a linha de internet das coisas, né? Que Olha até só, bem está interessante associada isso. está associada ao tema aí da Semana Nacional, né, que é inteligência artificial, mas esse aqui não tem inteligência artificial, não, esse aqui é um protótipo já antigo, né, que eu tenho aqui em casa, que eu peguei na paralisação das atividades, ah, e a gente já evoluiu ele um pouco, né, então os alunos já evoluíram ele mais, né, é um medidor de energia que se conecta à internet sem fio, né, no Wi-Fi,
como o celular, né? E ele manda os dados de medição de energia para um aplicativo ou para um servidor que você pode acessar via internet, para uma decisão que vai ser feita ou por uma pessoa ou por uma máquina que seria inteligência artificial, né? Sim. Analisando os dados e tomando decisões, né? Esse aqui seria uma parte do IoT, né? A Internet das Coisas, né? A sigla em inglês. Uhum. E aí, quando a gente fala de internet das coisas para o futuro, é a internet das coisas mesmo, né? Porque todas as coisas vão estar conectadas, né? Seja aí um ar-condicionado, uma geladeira, um Ar-condicionado, medidor de geladeira, energia. liquidificador, cafeteira, isso tudo vai começar a se conectar, né? Para o bem, ou para o uso bom, ou para o uso mal também. Assim como tudo que aconteceu na tecnologia, na história, né? Avião ou internet, inclusive, Pólvora, enfim, tudo isso pólvora, é a tecnologia em si, a né? O uso que tecnologia se em si, faz né? disso é outra Tudo que se coisa. faz disso é a responsabilidade de cada um. A gente tenta resolver problemáticas do mundo, né? Como Tá certo. engenheiro. Professor, então essas vertentes de pesquisa que você apontou, né, seja a questão dos kits didáticos, seja o desenvolvimento de circuitos, enfim, sensores, conectores, aplicativos para a internet das coisas, e as iniciativas de projetos integradores logo no início, o pessoal desenvolvendo mesa para fisioterapia, questões assim, controle de velocidade para os carrinhos, enfim, né? Tudo isso você percebe que tem um resultado junto aos estudantes. O que você observa aos estudantes, né? O que os estudantes relatam a você em função dessas metodologias que você começou a nossa conversa explicando que são metodologias ativas de ensino. Bom, aí a gente ficaria, digamos assim, a gente tem uma miríade de pontos de vista ou opiniões também, né, Sim. do ponto de vista dos próprios estudantes, né, e do ponto de vista de outras pessoas que possam ver de fora, né. Mas assim, dos dados que eu tenho coletado e eu tenho coletado desde 2016 que eu comecei a lecionar essa unidade curricular, eu tenho visto assim das opiniões e das respostas, né? Inclusive compilei vários desses dados e a gente está publicando num livro também, ah, que vai sair a, a princípio um capítulo de livro que a gente vai divulgar esses resultados desses diagnósticos que a gente faz a cada Uhum. final de semestre, né? Eu faço um diagnóstico a cada final de semestre dessa unidade curricular. Eu acho que o saldo tem sido bastante positivo. Que bom. Apesar de que, como a gente falou, alguns desses resultados só vão aparecer muito depois, né? Algumas pessoas me relatam, né? Outras não. Mas o que tem me relatado foi sempre coisas positivas, assim. Claro que existem seus percalços, as pedras no caminho, né? Tem conflitos, porque uma experiência dessa de vivência, de competição, imagina você ter entregas, né? Em datas específicas, em que vai ter uma avaliação, então isso tudo cria um grande estresse, né? Como é o estresse do dia a dia do trabalho, né? Você tem metas, então é uma grande simulação do trabalho de desenvolvimento tecnológico, né? Do mundo de Então, trabalho que depois ele vai ser cobrado, né? Se, se, é o se ele ambiente, né? se, se ele, como nós esperamos, ele se envolver nesse mundo do trabalho, né? Já que a formação é para Exatamente. isso mesmo, né? Então, ele está envolvido nessa todo esse ambiente, né? Também é algo que pode trazer algum estresse e conflitos também, né?
E acontece depois, mas eu acredito que assim, ó, no final, eu acredito sempre que no final os, os resultados acabam sempre a somar, né, na Uhum. formação, né, deles e minha também, né, porque cada semestre é uma formação diferente, né. Isso é uma das características das metodologias ativas, porque o aluno ganha responsabilidade, ganha voz também, né, e a gente acaba aprendendo muito também em cada aula que passa, né. O aluno sempre traz alguma informação, às vezes, que tu não sabia, algum fato novo, diferente do programado, assim, o conteúdo programado, eu passando o que eu estudei para eles, né? Fica um pouco diferente, né? E nesse ambiente um pouco mais, digamos assim, caótico, né, do projeto integrador, em que é um ambiente de trabalho mesmo, né? Do começo ao fim. Claro, algumas coisas, algumas pessoas no final do semestre acham que não foi bom, mas no final, depois de alguns tempos, acabam reconhecendo que aprenderam muita coisa e que no final foi bom, né? É. Eu recebo esses relatos às vezes, né? Ah, pô, professor, na época, eu não achei bom, achei ruim, eu não queria saber daquilo, pô, mas agora eu acho muito bom, foi muito bom, eu precisei usar e tal, então aí são várias as experiências da vida, né? Então que É. às vezes. Eu só nessa nossa conversa eu percebi algumas questões, por exemplo, né, adiantar o contato do estudante com a prática, né, simulação de situações da vida real com prazos, metas, Uhum. certo? A apropriação, na medida que você expande o conhecimento em algum, se dedicando a uma área de pesquisa também, você acaba indo para muito além daquilo que você teria, eu vou dizer assim, entre aspas, espontaneamente dentro de um curso. Né? Uhum. Então, se você tem que se debruçar sobre uma área, sobre uma pesquisa, uma linha de pesquisa, algum segmento, né, você acaba tendo essa possibilidade também, e que você acaba conhecendo melhor aquele setor e pode até optar por se aprofundar ainda mais nele na sua vida profissional, né? Então, e fora o que a gente falou ao longo da conversa aqui da questão da evasão, né? Que é um dos fatores que ajuda a combater esses índices de evasão que, como você bem lembrou, são famosos dentro infelizmente, né, famosos dentro da área da engenharia, né, muito disputada, bastante gente interessada, primeiras fases cheias, mas que nem sempre é o quadro que se encontra no final do curso, né, e que nós não queremos isso, né, nós queremos que as turmas permaneçam cheias, né, para que do lado final a sociedade tenha novos engenheiros, né, novas pessoas formadas, né, e destacando que o IFSC não faz isso por mensalidade, né, já que aqui É, ninguém paga para estudar, né, felizmente. e eu não ganho hora extra para estudar mais ou para fazer qualquer outra dessas coisas que dão muito trabalho também de planejar e executar, né? E também dão estresse, assim, né? A mais Ah, do com que. certeza. Mas eu acho que é o estresse que nem você falou, né? De depois também dar uma recompensa de ver o aluno agradecendo, no sentido de, pô, que bom que foi útil, né? Que você proporcionou o contato dele com essas experiências também. É que não é Professor fácil, né? Pablo, Imagina, é um choque às vezes, né? com Se certeza. lidar. Então, Professor Pablo, eu queria, né, lhe pedir então para a gente ir caminhando para o nosso encerramento dessa conversa, porque esse foi o tema, né, dessa live dessa terça-feira. Haverá outras lives, quem está nos acompanhando poderá participar de outros assuntos, né, acompanhar outros assuntos, mas pedir para você deixar uma mensagem aí, finalizando a nossa conversa, né, e depois eu retomo aqui dando alguns recados paroquiais para quem está nos acompanhando ou depois vai ver essa live gravada do nosso canal. uhum. Bom, gente, para estudantes eu deixo um recado seguinte, ou para quem deseja ser estudante de engenharia, né? É trabalhoso fazer um curso desses, né? Mas é bastante recompensante também, né? E, e quando você está trabalhando mais, né? De forma prática, de forma efetiva, na sua formação em termos de realmente estar fazendo algo prático, né? Como, por exemplo, eu peço para fazer as atividades lá, ou projetos,
quanto mais você tiver nisso, mais você está se beneficiando. Então pense nisso e caia de cabeça quando tiver uma oportunidade dessas, né? Às vezes a gente vê, no projeto integrador mesmo, a gente vê muitos estudantes reagindo, né? Não reaja. Tipo, aproveita, entende? Aproveita e depois você diz, valeu a pena ou não, entende? Mas aproveita e tenta absorver tudo. Porque sempre vai ser uma coisa, um ganho, né? Tanto pro lado pessoal quanto profissional. Você entrar de cabeça nisso, né? Entrar de cabeça aí no estudo de engenharia, entrar de cabeça, se for no projeto que o professor pedir, entra mesmo e faz muito bem, porque isso só vai te dar benefícios, né? No É final. isso aí. E para quem é professor, também, se tiver algum professor nos assistindo, né? Seja da área de engenharia ou não, até acho Uhum. engraçado essa evolução, porque eu estava até conversando numa das escolas de ensino infantil aqui de Jaraguá, em que eles queriam começar, né, eles tinham um projeto esse ano, e aí a pandemia deu uma parada nisso, mas na educação por projetos, já na educação infantil, né? Olha. Então, é, é uma coisa que exige bastante estudo e dá trabalho de fazer, mas eu acho que também é muito recompensador para nós, né? Porque a gente aprende muito também durante o processo, né? Então, o que que eu faço? Eu tenho muita questão da autoformação em que eu busco as informações sobre esses métodos e o que eu acho que talvez assim se encaixe melhor numa das atividades da aula, né? Eu uso ele para poder também testar e para poder aprender como se aplica melhor, e no outro semestre eu faço de novo com mudanças. Então é sempre um processo de formação contínua para o professor, isso também, né? E eu queria incentivar os professores que não aderem ou que não aderiram ainda, ou que não começaram por curiosidade ou ainda por qualquer outro motivo, que tente fazer uma atividade assim dentro de um semestre para medir a febre, né, de como isso acontece, né? Tá E certo. para a comunidade em geral que possa estar nos assistindo também, venha fazer engenharia com a gente. É isso aí. Vamos jovens aí, né? Venham fazer com a gente, venham ter essa experiência também, né? De trabalhar, tentar, né? A gente fazer essa tentativa de criar o ambiente, né? De trabalho durante o percurso formativo, com certeza vai dar uma outra, um diferencial também na carreira, não só pelo diploma de uma instituição federal, isso é de menos, eu digo sempre para os alunos que o diploma, ele, até de uma instituição federal, ele pode te ajudar bem no comecinho, porque vai ser o teu cartão de visita, mas depois, quando a galera começar a trabalhar lá e você não der conta do recado, a galera não vai gostar do mesmo jeito que se fosse de outra universidade, né? Então mais importante é você construir o seu diferencial como profissional, né? Uhum. Isso aí. Esses são os meus recados aí, cara. Tá Te certo. agradeço muitíssimo aí a oportunidade, né, de abrir esse espaço e, e agradeço a todos que assistiram, né? Sim, sim. E quem não assistiu até agora pode ser que assista depois, porque esse conteúdo, né, eu já vou entrando nos recados, então vai ficar disponível tanto no nosso canal do Instagram, que o pessoal está agora nos ouvindo, nos assistindo, quanto nos outros canais aqui do IFSC de Jaraguá, então no YouTube, no Face, no Twitter, né, nós vamos botar o link para essa nossa conversa. Né? Lembrar que essa live ela está dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas toda a programação está disponível no site do IFSC, novamente, então, né, ifsc.edu.br/Jaraguá, vai lá, confere, né, vai ver que a programação começou ontem à noite,
mas vai até quinta-feira de noite com palestras, mesas redondas, outras lives aqui, né, no nosso canal, tá certo? E se alguém ficou com alguma dúvida também, pode entrar em contato com o IFSC usando nossas redes sociais, lembrando que desde março nós estamos em trabalho remoto, então não adianta bater na porta do IFSC lá, porque não vai ter alguém para dar uma orientação presencial, mas a gente está atendendo nossos estudantes e a comunidade, né, remotamente, falando aí com as pessoas pelas redes sociais, por e-mail, né, por WhatsApp, enfim, né. Então, esses são os recados. Agradecer novamente o professor Pablo Dutra da Silva, nosso professor querido aqui do Instituto no campus do RAU, professor da Engenharia Elétrica, né, que compartilhou com a gente essas metodologias, essas experiências que tem aí acumuladas no ensino da engenharia elétrica aqui com os estudantes do IFSC, né, e agradecer aí a quem nos acompanhou até agora aí nessa aproximadamente meia hora, porque no iniciozinho tivemos aquele problema técnico, voltamos, então aí estamos aproximadamente meia hora, um pouquinho mais de conversa aqui no canal do IFSC Jaraguá no Instagram, né? E dizer que a próxima live é hoje 8h30 aqui no Instagram, né? E também vai ter uma palestra hoje às 7 horas pelo YouTube do IFSC Jaraguá do Sul. Então, youtube.com/IFSC Jaraguá, 7 horas e 8h30 aqui onde vocês já estão, né? Mas se estiver ouvindo em outro canal depois da live, né? Instagram.com/IFSC Jaraguá, né? Ou @IFSC Jaraguá, o pessoal marca a gente, encontra a gente fácil. Professor e todos os nossos convidados aqui, né? Nossa audiência que circulou ao longo da live, muito obrigado, tá? Um abraço a todos e até a próxima conversa aqui no nosso Instagram ou nos demais canais do IFSC. Tchau, tchau.